Eu passo então a palavra, eu passo agora, eu passo a palavra agora ao conselheiro Gerson Sica a respeito da cautelar e ao pedido de sustentação oral. E o artigo 133 do Regimento Interno, ele diz que em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de apreciação de atos sujeitos a registro de fiscalização de atos e contratos, será assegurado aos responsáveis ou interessados ampla defesa, apesar de não citar especificamente uma situação dessa, mas na generalidade permite nessa fase do processo o direito ao contraditório. Então, com a palavra o Dr. Gerson Sica e o pedido então de sustentação oral pelo Dr. Rodrigo Jansen. Está concedido o pedido a sustentação. Obrigado, senhor presidente. É o processo sinal 587193, uma denúncia realizada pelo senhor Rodolfo Francisco de Souza Neto. Ela foi protocolada em 38 de agosto. O denunciante relata supostas irregularidades no edital de concorrência número 020/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção da ponte do corredor Norte-Sul sobre o rio Itajaí-Açu, ligação viária entre as ruas Alvin Schroeder, Itajaí e as ruas Paraguai e Porto Rico, bairro Centro, em Blumenau. Lançado pela Prefeitura Municipal de Blumenau, valor previsto de R$ 38.961.457,97. O denunciante alegou, vou pontuar os itens que ele trouxe na denúncia: licença ambiental de competência estadual emitida pelo órgão ambiental municipal, ausência de estudos hidrológicos, ausência de impacto ambiental, ausência de estudos com contagens de origem e destino, ausência de parecer do IFAM, ausência de parecer atualizado da Fundação Catarinense de Cultura, ausência de estudo de impacto de vizinhança e de previsão de continuidade ao sistema viário. A DLC analisou a matéria no relatório 329/2017 e sugeriu a determinação cautelar de sustentação do edital. A DLC analisou para efeito de apreciação do pedido cautelar. Ela não fez análise ponto a ponto para concessão da cautelar, ela ressaltou dois aspectos: a licença ambiental de competência estadual emitida pelo órgão ambiental municipal, contrariando o artigo 5º, inciso 3º da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA 237/97, combinado com o artigo 1º, incisos 1º e 2º da resolução CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, 52. E a ausência de estudos hidrológicos, resultando em um projeto básico deficiente pela falta de estudos técnicos preliminares. Quanto ao primeiro ponto, de que houve licenciamento ambiental municipal, sendo que, no caso, a competência seria do Estado, no entendimento da DLC, foi citada a resolução do CONAMA, especialmente o artigo 5º dessa resolução estabelece que compete ao órgão ambiental estadual, ou do Distrito Federal, licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades. Inciso 3º, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. E o artigo 6º estabelece que compete ao órgão ambiental municipal aquelas atividades que impactem diretamente os limites territoriais de um município, que causem impacto ambiental local. Então, com base nesse entendimento, a DLC entendeu que não poderia um município licenciar. O segundo aspecto do estudo hidrológico, também foi feito além do que trouxe a DLC, buscou-se os dados dos documentos no site da Prefeitura, da licitação, verificou-se, e também o que foi trazido pelo denunciante, o que consta é um estudo, um laudo hidrológico realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Blumenau no ano de 2003, que se refere a uma ponte sem pilares. Em consulta aos documentos do procedimento licitatório no site da Prefeitura, verificou-se nos projetos que a ponte terá pilares no leito do rio. Então, isso, em tese, pode trazer impactos diversos a serem considerados no estudo hidrológico, além da necessária atualização, já que nós tivemos grandes cheias depois de 2003. Isso pode, mais ou menos falando aqui em tese, no juízo perfunctório, impactar.
Então, diante desses pontos, senhor presidente, egrégio plenário, e considerando que a abertura era no dia de hoje, às 9 da manhã, eu entendi pela plausibilidade dos argumentos trazidos pela DLC, e tratando desses dois pontos, não foram tratados todos os pontos da denúncia, quanto ao estudo hidrológico e em relação à competência a possível incompetência do órgão ambiental municipal. Então, foi deferida a medida cautelar, a fim de que se possa garantir a utilidade da decisão definitiva deste tribunal, que se possa analisar a matéria com todos os elementos, inclusive aqueles trazidos pelo denunciante e pelo denunciado. Então, é esse o despacho, senhor presidente. Com a palavra, procurador. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Contas catarinense, ilustríssimo conselheiro relator, Ministério Público de Contas e demais conselheiros. O município de Blumenau deflagrou o processo licitatório a fim de construir a nova ponte, denominada Ponte Norte-Sul. E a abertura, como dito pelo relator, conselheiro, de fato iria ocorrer hoje, às 9 horas da manhã. Fato que restou impedido por determinação do conselheiro, e o município prontamente cumpriu a decisão e suspendeu a sessão dos julgamentos. Só para título de informação, apareceram 18 empresas interessadas na abertura dos envelopes. E hoje seria, do fato, a abertura dos envelopes da documentação, habilitação jurídica para questões da construção da ponte. Muito bem. Então, esse edital de concorrência, do número 20, 2017, ele tinha por objeto a construção da Ponte Norte-Sul e que foi suscitada por determinação do relator. Ocorre que a representação do senhor Rodolfo, ela foi embasada por alguns elementos que, salvo o melhor juízo, e data venda da decisão, ela restou equivocada. Alguns pontos, eles abrangem como o recurso do BID, quando na verdade é recurso do PAC. Então, alguns encaminhamentos, que a mesma representação encaminhadas aqui para esta corte, também foi encaminhada para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público Estadual. De qualquer sorte, na decisão restou deferida liminar, a cautelar, melhor dizendo, com base nos dois pontos que o relator muito bem abordou, que foi a questão se é a competência do órgão municipal, FAEMA, ou seria do órgão estadual, FATMA. O município compreendeu, à época, que a competência seria do órgão ambiental municipal, FAEMA, tendo em vista que foi enquadrado como construção civil, ou seja, uma via projetada, inclusive comportada no plano diretor. Por isso, a competência do órgão municipal. Também diz na representação que a licença estaria vencida, quando, na verdade, nós temos o documento hoje, vou pugnar aqui pela juntada no tempo oportuno, da nova licença, agora prorrogada e vigente. Um outro ponto também que surgiu foi a questão que envolve questões hidrológicas. Nós trouxemos todos os estudos necessários para os impactos hidrológicos, eles constam nos estudos, ou seja, os pilares constantes do rio vão de fato prejudicar ou potencializar as questões que envolvem as enchentes. Na verdade, há estudos comprovados, e depois até, presidente, peço para que, se possível, deferir a ouvida do nosso secretário Ivo Bachmann Júnior, que é secretário de Desenvolvimento Urbano, quem traz as questões técnicas aqui, se possível, faço esse pedido para ouvi-lo nesse prazo de 10 minutos que nós temos. Então, nós temos aqui as questões. A ponte, agora, traçada, ela é muito mais barata, ela é muito mais alta do que a anterior, e o fluxo de carros desafoga o centro, isso com estudos comprovados. O que eu quero dizer com isso, respeitando a decisão judicial da Corte, obviamente, é que o município fez todos os estudos técnicos, e estudos técnicos não faltaram com relação à nova ponte do centro. Há interesses escusos que não vem ao caso aqui falar, mas, de fato, a situação é que Blumenau merece essa ponte, entre outras. E Blumenau e o prefeito também, e a equipe técnica aqui, é bom frisar que não tem nenhum argumento político, e sim argumentos técnicos, para que a ponte seja construída, desafogando o centro de Blumenau. A FAEMA ou a FATMA é o ponto que se pegou. Então, o município pugna aqui, o entendimento do município é que a FAEMA, sim, tem competência para licenciar essa obra e emitir essas questões.
bem como as questões de pilares e hidrológico foram feitos e constam também nos estudos. Lembrando ainda que são recursos a fundo perdido, que tem prazos a serem executados, que Vossas Excelências muito bem sabem. Caso não cumpridos os prazos, a gente pode perder recursos já destinados a fundo perdido. Então, esses são os pleitos, os argumentos do município de Blumenau. Obviamente que, com todo o tempo necessário, a gente tomou conhecimento hoje às 9 da manhã, veio de Blumenau para cá, lendo no caminho toda a situação para tomar todas as decisões e vir aqui, de fato, fazer essa sustentação oral para sensibilizar Vossas Excelências no que tange toda a transparência da licitação promovida pelo município de Blumenau. Eu gostaria de pedir, se possível, a vinda do secretário Ivo. Doutor Ivo, por favor. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais autoridades, gostaria de fazer algumas colocações em relação à fala do nosso procurador-geral, com relação à questão da competência, inicialmente, né, abordando aqui os pontos que foram observados aqui no despacho. A questão do licenciamento ambiental. Nós temos competência específica, definida pela Fátima, em ato próprio e específica quanto a essa ligação. Nós temos a delegação de competência, que estabelece a ligação entre a Rua Itajaí e a Rua Paraguai, definida expressamente na delegação de competência da Fátima para a nossa Fundação Municipal de Meio Ambiente. Com relação à ausência dos estudos hidrológicos, nós temos, a obra foi licenciada através de um estudo ambiental bastante denso. Tenho aqui um dos tomos, assim como todos os projetos executivos, como também o estudo de licenciamento urbanístico, que seria o estudo de impacto de vizinhança, mas tratando agora do licenciamento ambiental, a questão da ausência dos estudos hidrológicos. Nós temos estudos hidrológicos assinados pelo nosso mestre em engenharia hidráulica na Holanda, o engenheiro Paulo Afonso Foz, aqui de Florianópolis, que apresenta as equações dentro das melhores técnicas relacionadas ao impacto dos pilares que existem no projeto construtivo, então, dessa ponte, que traz, então, a seguinte informação, que nós, sendo assolados por uma enchente de 10 metros no município de Blumenau, e esses 10 metros são aferidos na régua da Agência Nacional de Fronte, para quem, né, de frente ali ao bairro Ponta Aguda, a loja da Avan, nós temos ali, na cota de 10 metros de cheia, nós temos uma influência da ordem de 3,1 centímetros. Né? Se estivermos, então, na cota 13 de enchente, nós teremos uma influência da ordem de 4,8 centímetros. Essa influência está expressa dentro das melhores formulações relacionadas à engenharia hidráulica, foram efetivamente utilizadas no processo de projeção, de elaboração do projeto executivo desta ponte, assim como todas as demais circunstâncias que foram levantadas não só no estudo ambiental, mas também no estudo de impacto de vizinhança. Portanto, cabe sim, né, ao município de Blumenau, à Fundação de Meio Ambiente, através de documento que certamente apresentaremos, a competência para o licenciamento ambiental, até porque, como disse no início, é expressa de forma específica. Com relação à ausência das contagens de origem e destino, o município de Blumenau ele trabalha há muitos anos com contagens de origem e destino de forma distinta até de outras cidades. Nós temos desde o ano de 2001 contagens que foram atualizadas para o ano de 2014 para a elaboração do projeto da ponte, como também para os primeiros estudos relacionados ao Plano Municipal de Mobilidade. Recentemente, tenho certeza que estamos, felizmente, muito à frente de outros municípios, em função de que nós temos uma contagem de origem e destino bastante recente, feita por um consórcio de empresas no âmbito de um financiamento do Banco Interamericano, que nos mostra claramente o que o Dr. Rodrigo nos apresentou anteriormente, que é a redução efetiva
de veículos no centro de Blumenau, e esse é um desejo da política municipal e também da política nacional. Veículos leves no centro da cidade, de fato, é uma busca, é uma perspectiva importante a retirada dos mesmos daquela localização. Gostaria de observar que quando nós chamamos corredor norte-sul, nós estamos falando de PAC Mobilidade, uma obra em torno de 65 milhões e meio, das quais a ponte norte-sul é um dos elementos, junto com mais outras 5 pontes, e ainda suportados por um financiamento, por um valor de 17 milhões a fundo perdido, que é nossa expectativa que possa ajudar e contribuir de forma única em relação à questão da mobilidade, não só de Blumenau, mas também dos municípios como Gaspar e como Indaial, outros municípios que acessam o centro da cidade de Blumenau, porque lá muitas pessoas trabalham. Então é importante observar de que nós estamos cumprindo a política nacional através da apresentação de um plano de mobilidade que, inclusive, contempla o cenário da nova ponte, dentre os vários cenários estudados a partir de sistemas muito modernos no âmbito da simulação de mobilidade de cidades. Nós temos apoio de um consórcio internacional e estamos bastante satisfeitos, né, com os números e com as condições que esses projetos têm nos apresentado no âmbito da mobilidade. Nós temos, sim, parecer do IPHAN, que apresenta um cone visual do centro da cidade, e essa ponte, além de ter atendido questões específicas relacionadas a ser uma ponte delgada, uma ponte que tenha na paisagem uma intervenção a menor possível, nós temos na ponta deste cone, talvez algo relativo a 3 metros, ou menos até que isso, uma pequena indicação, um posicionamento, né? Então, dentro deste cone, que é um cone eventualmente até aleatório em relação ao nosso centro, mas temos a tomada de apenas 3 metros relacionadas à questão da paisagem, e o IPHAN ele foi bastante feliz no parecer, fazendo toda uma conjectura em relação a outras pontes, outras possibilidades, e Blumenau vem discutindo esse assunto há praticamente 20 anos, né? E uma das condições que o próprio IPHAN aborda são considerações efetivas sobre as muitas pontes que Blumenau deve ter. Nós temos um estudo de impacto de vizinhança elaborado por um consórcio de empresas, denso, importante, apresentado em audiência pública, e desta audiência pública tiramos uma série de elementos que foram utilizados na consecução do projeto executivo da ponte. A partir da sua apresentação e das deliberações em audiência pública, tivemos ata e resolução específica do Conselho de Planejamento Urbano de Blumenau. Com relação à previsão de obras e de continuidade de obras, é importante observar, como disse no início, trata-se do corredor norte-sul. Nós temos a conexão com diversas vias do sul do município, do bairro Garcia e de outros bairros, aliás, do Grande Garcia, assim como temos conexão com as vias relacionadas à região leste. E temos já também ordem de serviço expressiva justamente na região do bairro Ponta Aguda, que nos apresenta uma condição muito favorável para que se possa efetivamente reduzir com esta nova ponte, com a ponte norte-sul, o número de veículos no centro. Muito obrigado, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. O procurador tem 2 minutos antes de encerrar o prazo, para fazer o encerramento. Obrigado pelo retorno. O município, então, se compromete a apresentar toda a documentação que foi abordada aqui, e o município, então, pugna pela revogação da medida cautelar, a fim de que se dê continuidade ao processo licitatório, com a abertura dos envelopes e os procedimentos necessários, tendo em vista todos os argumentos expostos e os recursos que possam vir a ser desperdiçados na municipalidade. Seria isso. Muito obrigado. Pergunto se alguns dos senhores desejam fazer alguma indagação. Eu quero. Essa delegação de competência que o doutor Ivo falou, de quando é que foi? Da Fátima para a FAEMA?
é específica para esse caso ou para os projetos em gerais de engenharia? Deixa eu ver só a data aqui. Janeiro de 2015, que diz, só um minutinho por gentileza. Isso, acho que o bom era na cláusula anterior. Pois não. Cláusula primeira do objeto constitui objeto do presente instrumento. A delegação de atribuição com vistas à gestão ambiental, compreendendo análise, diligências, licenciamento, enfim, licenciamento ambiental, para implantação de estradas e rodovias com ou sem pavimento no perímetro central do município de Blumenau, nova ponte do centro, integrando a ligação da Rua Itajaí e as ruas Paraguai, bairro Centro e Vorstadt e Ponta Aguda, prolongamento da Rua Chile, intervenção na Rua República Argentina, bairro Ponta Aguda, compreendendo a implantação de estradas com pavimentação no âmbito do CONSEMA 33.11.000. E é sobre essa ponte, então? Especificamente sobre a ponte. A Fátima dando delegou a competência ao município de Blumenau, pois não. Segunda pergunta, o senhor falou que teve um estudo, eu não sei se foi preciso hidrológico ou se foi ambiental geral, feito por um mestre em engenharia, Dr. Paulo, é isso? Dr. Paulo Afonso Feuser. É específico dessa área? Específico dos pilares. E que ano foi isso? Também do ano de 2015. Tá. E a terceira pergunta, que me preocupa, qual é o prazo para não perder esse recurso? Que me falou, parece que é fundo perdido, alguém falou alguma coisa, entendi. Na verdade, são 65 milhões do PAC Mobilidade, e naturalmente nós estamos utilizando esse recurso. Se nós não evidenciarmos a perspectiva de lançamento desses termos, nós perdemos, de fato, o recurso. Muito embora também tenhamos 17 milhões relacionados a obras complementares ao Corredor Norte-Sul, que são 17 milhões a fundo perdido, também nesse mesmo contexto. Tá, e me diz uma coisa, ocorrendo tudo normal, sem interferência qualquer de ordem jurídica ou legal, qual é o prazo de término do processo licitatório? Vocês têm ideia ou não? O processo abriria hoje, para a habilitação das empresas. Nós imaginamos que se trata aí talvez de 60 dias, contando os prazos de 60. Até a assinatura final não tenha dúvida. Da homologação e... Seguramente, no mínimo 60 dias. Eu estou satisfeito. Não, eu devolvo a palavra ao relator, mas depois eu abro, a partir do momento que o relator se manifestar, eu devolvo a discussão da matéria. Senhor presidente, tanto o procurador quanto o secretário aqui trouxeram elementos importantes para o processo. No entanto, neste momento, eu faço uma análise da plausibilidade dos elementos que foram trazidos pela diretoria. E eu precisaria analisar essa documentação, porque eu vejo que, na sustentação oral, foi afirmado que existe o estudo de impacto de vizinhança, existe o parecer do IFAM, que está previsto no plano de mobilidade urbana, que há a delegação da Fátima, inclusive foi lida aqui, mas eu preciso desse documento nos autos, que há o estudo de origem e destino e o estudo hidrológico atualizado. Então, eu vou manter o despacho, mas já solicitando ao responsável que junte aos autos com a maior brevidade possível esses elementos, para que a nossa área técnica possa fazer uma análise, inclusive com a necessária urgência, quanto a esses pontos. Então, seria apenas essa observação. Está em discussão. Presidente, eu fiquei deveras convencido dos argumentos apresentados pela defesa. E acho que a decisão mais próxima do bom senso que o tribunal pode tomar nesse momento em relação a um assunto relevante para o município de Blumenau
relaxar a cautelar, acompanhar o processo, e se realmente o que foi dito aqui não for comprovado, nós temos tempo suficiente para emitir uma nova cautelar. Não haverá nenhum prejuízo para o processo. Prejuízo vai haver se nós insistirmos com a cautelar e o município atrasar um processo que é tão importante, tão relevante, e que, pelo visto, eu estou conhecendo o processo agora, mas, no meu entendimento, tem sido conduzido com tanto zelo, e a sustentação oral, para mim, pelo menos, acho que nós devemos acreditar na boa-fé daqueles que aqui se dirigiram para defender o processo. Como não haverá nenhum prejuízo, eu divirjo da posição do relator, com todo o respeito, e acho que a decisão da cautelar monocrática ela foi importante e ensejou até essa discussão e os esclarecimentos que nós tivemos aqui agora. Então, eu divirjo para relaxar a cautelar e acompanhar o processo. O relator vai acompanhar, vai receber toda essa documentação que aqui foi dita e apresentada, para depois da análise, aí a agilidade também tem que ser nossa, do tribunal, nós temos um posicionamento, novamente, do plenário, se retorna com a cautelar ou libera o processo para que a licitação tenha curso. É a minha posição, presidente. Então, temos duas posições, continua a discussão. Temos a posição do conselheiro Sica, referendando a cautelar e mantendo a cautelar, e temos a posição de relaxamento da cautelar do conselheiro Júlio. Pergunto se alguém quer se manifestar e vou fazer um encaminhamento de voto. Conselheiro Neuza Nadal, por favor. Procurando encontrar uma solução que atenda tanto a municipalidade como também a necessidade da avaliação, do estudo e dos documentos que aqui chegaram. Eu proponho que, se o relator tiver condições, que faça isso no menor espaço de tempo, para que se possa, então, atender a parte também. Se me permite, senhor presidente, com certeza, se os documentos vierem aos autos, o compromisso do gabinete é analisar com a maior brevidade possível. Se for juntado hoje, inclusive, é possível trazer já na próxima sessão, com uma análise sem... O que não atrapalha em nada a licitação. Nós não teremos nenhum prejuízo. Eu mantenho a minha posição porque não há nenhum prejuízo. Se o relator diz que pode trazer na próxima semana, que traga, mas que se permita que o município continue. Não vai haver nesse período assinatura de contrato, ordem de serviço, não é nada, está tudo preservado. Eu insisto na minha posição, acho que é a mais correta. Continue a discussão. Conselheiro César. Senhor presidente, há muito eu venho defendendo nessa casa que nós não somos e não devemos ser um instrumento para tirar a celeridade das obras públicas necessárias à comunidade catarinense, seja os municípios ou o Estado. Agora, como colocou os eminentes representantes do município de Blumenau, e as colocações do conselheiro Júlio Garcia, eu não vejo por que nós não suspendamos a cautelar e deixar o processo seguir, porque nós estamos aqui para eu me lembro de obras importantes que foram aqui no tribunal, foram estancadas e posteriormente liberadas, trazendo seríssimos prejuízos, conselheiro Júlio, ao erário municipal ou estadual, a tomada de decisão do tribunal. Então, por isso, presidente, eu entendo que em acompanhar a mesma direção da linha do conselheiro Júlio Garcia. Mais alguém para se manifestar? Colhe os votos. Como voto conselheiro Adichelli, temos duas posições do conselheiro substituto Gerson Sica, posição do conselheiro Júlio Garcia. Como voto conselheiro Adichelli? Eu entendo, senhor presidente, que a posição mais adequada é a do conselheiro Júlio Garcia, que envolve
maior bom senso, haja visto que não vai trazer nenhum prejuízo. Como pelo voto... indeferimento da cautelar, sem prejuízo de que seja expedida uma nova cautelar, caso a documentação efetivamente não atenda às exigências legais. Como voto, conselheiro Wilson Rogério Vandal. Senhor presidente, se eu tivesse oportunidade de votar, explico por quê. Eu tenho um filho que é secretário municipal, eu vou me abster de votação. Mas a posição, acho que do conselheiro Júlio, seria sem prejuízo e daria oportunidade de esse processo ir à frente. Como voto, conselheiro Luiz Roberto Herbert. Presidente, só para justificar, eu entendo que não há prejuízo em liberar o processo, mesmo porque durante 60 dias, havendo irregularidade, nós podemos emitir uma cautelar pela não assinatura do contrato. Eu voto com a posição do conselheiro Júlio. Conselheiro César Fontes já se manifestou. Conselheiro Neusch, como vota? Bem, a minha proposta não prosperou e, desta forma, eu acompanho a manifestação do nobre conselheiro Júlio Garcia. Então, nós tivemos 5 votos favoráveis ao relaxamento da cautelar.